Então vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na parte 2ª, capítulo 8º, que nos fala da emancipação da alma. E vamos para a questão 408. Questão 408. E qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo têm com o que nos preocupa? E respondem-nos os espíritos de luz. É fato. Ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É quase sempre fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Então, quantas vezes não nos acontece a nós, quando estamos até num momento de mais relaxamento, naquela fase em que está quase a chegar o sono, sentimos-nos a relaxar, vem-nos assim frases e até ideias que estão completamente fora das nossas reflexões ou das nossas preocupações. Quantas vezes isso nos acontece? E realmente a espiritualidade nos diz que tantas são as vezes que são os espíritos que se comunicam assim, dessa forma. E o Espírito Miramês diz-nos o seguinte: qual a razão de ouvirmos palavras sem que nelas estejamos pensando? Essas palavras, às vezes frases inteiras, que percebemos pelos sentidos espirituais, são certamente ditas por espíritos que querem se comunicar com os encarnados. É esse processo que ocorre na mediunidade. Às vezes o espírito fala como se fosse dentro da cabeça, ou muito raro, usando mesmo a audição dos companheiros encarnados. Isso acontece todos os dias com muitas pessoas, no lar, no trabalho, nas ruas e frequentemente no lazer. Então isto é algo que acontece com todos nós. Nada disto é anormal. Não é muito comum entre os encarnados se avistarem vultos ou ter a impressão que há alguém por perto? Quantas vezes nós sentimos até uma presença? Até poderemos não perceber os vultos, mas sentimos que algo, alguém está a olhar para nós e viramos e não vemos nada. Quantas vezes isso não nos acontece? Estamos-nos a sentir observados. São os sentidos marcando a presença de alguém. Todos somos médiuns, tanto na carne quanto fora dela. O exercício da mediunidade se faz ver em todos os lugares e o intercâmbio existe em todos os reinos da natureza, provando assim a existência do espírito. Então todas essas sensações que nós vamos tendo são completamente naturais e normais, porque como nos diz a espiritualidade e Miramês, este espírito de luz, que nos diz que somos todos médiuns. Todos nós sentimos, cada um dentro do seu grau, uns mais ostensivamente, outros menos ostensivamente, mas todos nós, já que somos espíritos, neste momento encarnados, naturalmente sentimos os espíritos. Precisamos de desenvolver a nossa espiritualidade. E diz-nos ainda Miramês, a razão de ouvirmos essas vozes, ou seja, de repente parece que alguém nos fala, vem-nos aquela ideia à mente, algo que nós nem sequer pensávamos, de repente, como um flash. A razão de ouvirmos essas vozes é que o espírito sobrevive à morte do corpo. No futuro, as comunicações vão ficar cada vez mais nítidas para a glória da própria vida e encher os corações de esperanças. Mas para tanto necessário se faz que os homens preparem o coração, no sentido de saberem que a vida continua melhor do que antes.
temos que fazer um trabalho de nos espiritualizarmos mais, de trabalharmos a nossa espiritualidade, de desenvolvermos a nossa espiritualidade. Quando se está deitado para o devido sono, ao relaxar o corpo, eventualmente ouvem-se palavras e veem-se vultos em torno de si. E isso comprova, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, a existência do espírito e que a vida continua além do túmulo. Tudo o que acontece tem uma razão de ser. A doutrina espírita está preparando os homens já maduros para essa revelação em massa. Pedimos a Deus que seja breve. Então, à medida que nós nos vamos espiritualizando, à medida que todos nós vamos dando atenção e desenvolvendo os nossos dons espirituais, cada vez vamos captar mais o mundo espiritual. É natural. Um dia todos nós vamos perceber o mundo espiritual, quando nós estivermos nesse estado mais adiantado. Vamos perceber, de facto. Então, continuando com as questões, vamos para a 409. De outras vezes, num estado que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí efeito de visão ou de imaginação? Pergunta-se. E a espiritualidade responde. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se. Transporta-se e vê. Se já fosse completo o sono, haveria sonho. E, na verdade, eu já tive várias vezes esta experiência. E antes de vir a esta casa, de conhecer a doutrina espírita, era exatamente naquele momento em que estava quase a adormecer, no momento em que estamos a relaxar, parece que via nitidamente determinadas caras que desconhecia completamente. Penso que isso acontece com todos nós e naturalmente a espiritualidade nos diz que sim, naturalmente, porque o nosso corpo físico de facto necessita de dormir, de descansar, mas o nosso espírito durante o sono continua ativo, por isso se desprende da matéria, do seu corpo e começa de facto com mais nitidez a perceber o mundo espiritual. Miramês diz-nos o seguinte: as imagens que se percebem, estando o corpo em estado de torpor, ocorrem pela dilatação visual da alma, quando ela percebe com mais nitidez o mundo espiritual que a rodeia. É mesmo natural isso acontecer. Quando não há entorpecimento do corpo e evidenciam-se os dons espirituais, é que a criatura é dotada de vidência ou clarividência, ou seja, um médium com a faculdade da clarividência ou da vidência não precisa de estar nesta fase de adormecimento ou de relaxamento. Esse médium vê. Lembro-me daqui já ter sido e contado várias vezes pelo nosso irmão Fernando, de que Divaldo Pereira Franco, este grande médium, este grande mestre que temos na nossa atualidade, tinha muita dificuldade em conduzir, porque ele confundia os que eram encarnados de desencarnados. Portanto, porque a faculdade deste médium é de facto evidente. Nós que não temos a mesma faculdade, ou seja, tão ostensiva, somos médiuns, para conseguirmos perceber, no fundo, o mundo espiritual, temos que fazer esse trabalho de desligamento do corpo, ou seja, é quando estamos naquela fase de maior relaxamento. Aí sim, conseguimos captar, visionar, portanto, ver e, inclusivamente, como nos foi dito na questão anterior, ouvir, até ouvir.
Então, como foi aqui dito, Miramês diz-nos que, de facto, na nossa situação, que não somos médiuns ostensivos, só no estado de relaxamento é que teremos essa capacidade de perceber as imagens e de ouvir e até de captar ideias. Importa dizer que a vida é fonte de pesquisa contínua, que todas as criaturas podem realizar de acordo com as possibilidades que já dominam no campo da evolução espiritual. Podemos e devemos analisar todos os dias os fenómenos que acontecem nos caminhos. Veremos facilmente que o real se encontra da evolução espiritual, que o real se encontra invisível pelos processos humanos e muito visíveis pelos métodos naturais que todos podem alcançar. Está, de facto, inato em nós. Basta nós desenvolvermos a nossa espiritualidade, trabalhando sempre no sentido de nos aprimorarmos moralmente. A vidência é um dom comum a todas as almas encarnadas, sempre em estado de silêncio. Ora, sempre num estado de silêncio e de relaxamento, porque não somos médiuns ostensivos. Podem-se observar imagens. Eu, de facto, nessa altura, eu tenho como experiência, via pessoas que não conhecia e hoje eu compreendo o que era. Podem-se observar imagens, vultos, esses dos quais às vezes não se podem registrar as transmissões mentais. Isso requer outro dom mais especial que se chama a audição, que se divide em duas etapas ou formas. A que se ouve dentro da cabeça, que é telepatia, porque todos nós sabemos que os espíritos comunicam-se através do pensamento e eles influenciam-nos através do pensamento. E é sempre através do pensamento que o espírito atua no médium. Que se ouve dentro da cabeça, que é a telepatia, e os sons registrados pelos ouvidos, o que se chama a audição espiritual. Podemos mesmo captar sons. Aí teremos que ter, aqui já há uma explicação que Miramês nos vai dizer. Na primeira faculdade, que é através da telepatia, captamos aquelas ideias. Na primeira faculdade funcionam duas glândulas que existem dentro da cabeça, a pituitária e a pineal, que captam as transmissões mentais do espírito comunicante. Na segunda, funcionam as mesmas glândulas, mas de modo mais físico. Elas entram em conexão com algo mais de efeito físico, materializando-se os sons, e esses tornando-se audíveis para o receptor. É como se fosse mesmo uma telefonia, mas com muito mais perfeição, dependendo da condição de quem transmite a mensagem. Vejam o quanto nós ainda temos que trabalhar em nós mesmos para não andarmos também tão distraídos, porque muitas das vezes nós andamos muito distraídos e não conseguimos até captar os conselhos dos espíritos de luz, do nosso espírito protetor, porque todos nós temos um espírito protetor. E ele muitas das vezes quer comunicar-se connosco, enviando-nos telepaticamente, exatamente através do nosso pensamento, conselhos, orientações, mas nós, como andamos tão perturbados, andamos tão acelerados neste corre-corre, andamos sempre tão preocupados, andamos sempre com tantos medos, não conseguimos ouvi-lo. Por isso é que é tão importante a prece, aqueles momentos de silêncio, de retiro, porque é nesse momento em que nós vamos, no fundo, abrir um campo para que eles mais facilmente possam trazer-nos os conselhos mais válidos. Para isso precisamos mesmo de silenciar, serenar, estar em contacto com a natureza, é muito importante.
ouvir músicas suaves para que realmente aquele estado de relaxamento se concretize mais facilmente. Claro que se nós conseguíssemos fazer meditação, porque meditação não é algo fácil de se fazer. Meditação requer um esvaziamento de pensamentos. É mesmo silenciar a mente. Mas isso tem que se fazer treino, tem que se treinar, porque a nossa mente está constantemente a pensar. Temos que fazer um treino. Para isso, temos que dar tempo também, não é? E temos que arranjar tempo para essas situações. As orações, os momentos de silêncio, os retiros. Eu conheci uma pessoa muito especial que ainda hoje lembro no meu coração. Ele já desencarnou, ele era mestre de yoga e praticava o yoga através da citara e fazia retiros de meditação. E foi aí que eu também iniciei muito este trabalho interior. E de facto ele dizia que todos nós deveríamos, pelo menos uma vez por mês, fazer um retiro total, um fim de semana de retiro total. E o que significa um retiro total? Significa não fazer nada mesmo. Não fazer nada. Não fazer nada, não pensar, estar na natureza, meditar, orar. Para nós que somos cristãos, a oração é fundamental, conectarmos com Jesus, com os espíritos de luz, porque esses momentos que nós pensamos às vezes que estamos a perder tempo, estamos a ganhá-lo. E nós vemos os orientais, têm a prática da meditação, daquele silêncio, o quanto eles são equilibrados. Eu vou-vos contar também uma outra situação que eu fiquei fascinada, gostei imenso de ver. Sempre gostei muito de ir a Fátima, porque realmente é um local de muita paz, sente-se uma energia maravilhosa. E nesse dia fui a Fátima e à Capelinha das Aparições fazer a minha prece e encontro lá um monge budista num estado total de zen, completamente naquela posição de meditação, de olhos fechados. Existia muito barulho à volta, porque vocês sabem que Fátima, apesar de ser um templo de oração, existe muito ruído, muita gente, muitos turistas, e ele estava ali parecia, nem se movia, nem se ouvia respirar. E eu estive ali um tempo a observar aquele ser. Ele estava mesmo profundamente em meditação. Nós ainda temos muito para aprender com estes seres. Com estas culturas, nós podemos aprender tanto com estas culturas maravilhosas, não é? Pronto, isto de facto no sentido de que nós podemos sentir as presenças espirituais, principalmente o nosso espírito protetor, os nossos mentores, se desenvolvermos também e lhes dermos esse espaço. Questão 410. Dá-se também que durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? E respondem-nos os espíritos de luz. Provêm da liberdade do espírito que se emancipa, ou seja, que se liberta, e que, emancipado, goza de suas faculdades com maior amplitude. Também são frequentemente conselhos que outros espíritos dão. A linha A. De que servem essas ideias e esses conselhos desde que, pelos esquecer, não os podemos aproveitar? E a resposta da espiritualidade
Essas ideias, em regra, mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Pouco importa que comumente o espírito se esqueça, quando unido ao corpo, na ocasião oportuna, voltar-lhe-ão como inspiração de momento. E é verdade, quantas vezes nos acontece. Eu tive um sonho, houve um momento no meu sonho importante, algo me foi transmitido, mas eu não me consigo lembrar. Quantas vezes isto nos acontece, não é? Então, Miramês diz-nos assim: eventualmente, quando encarnados e parcialmente desprendidos do corpo pelo sono ou pelo adormecimento, surgem na alma ideias vigorosas, das quais, apesar do esforço que se faz após despertar, não se consegue recordar. Penso que todos nós já passamos por isto. São transmissões dos espíritos livres que nos querem bem. São conselhos. Notemos bem. Esquecemos as ideias, mas não esquecemos que elas nos foram ditas. É verdade. Nós não conseguimos lembrar o que é que nos foi transmitido, mas temos a sensação, a perfeita noção e memória de que nos foi dito algo, não é? A certeza desse facto é a prova da sua existência, vibrando na nossa consciência. Quando despertos, esquecemos os conselhos, mas sabemos que eles existem na consciência. Esses conselhos são mais para a nossa vida em estado de liberdade, ou seja, enquanto espírito, aquele conselho é muito importante. Por isso nós não nos lembramos enquanto espíritos encarnados. E quando elas são úteis no mundo que habitamos, ou seja, se essas ideias forem importantes para nós enquanto encarnados, eles vêm através dos fios da intuição, assim até de repente, não é? De repente, vem-nos no momento propício, no momento em que é oportuno, aquela ideia vem-nos, materializando-se como sendo os nossos pensamentos. E depois, por vezes, até pensamos que são os nossos pensamentos, mas já são aqueles conselhos dados que nós não nos lembramos. Não importa que muitos pensem que os pensamentos são deles. Importa, sim, que escutemos a boa influência e agradeçamos. Temos que ter o hábito da gratidão. Se nós cultivarmos a gratidão em todas as horas da nossa existência, de facto, estamos a criar um elo de ligação, uma consciência mais elevada. Porque, no fundo, nós estamos ligados com a espiritualidade superior, com Jesus, estamos ligados uns aos outros. Nós só temos que ser gratos. Nós nunca estamos sozinhos. Todo o bem. Se a espiritualidade, espíritos amigos, nos vêm trazer alguns conselhos durante o sono, esse bem vem de Deus. Todo o bem vem de Deus, filtrando-se e refiltrando-se até chegar aos que se encontram mais materializados, para que a vida se transforme e sustente a paz nos corações. Claro que a espiritualidade superior, o que é que eles querem? Que nós estejamos bem, harmoniosos, em paz. Querem o nosso bem. Somente o que nós fazemos é, em princípio, torcer as leis de Deus. Somos mesmo ainda teimosos. Nós deturpamos tudo, porque tudo nos é dado, tudo, constantemente, tudo. Se estivéssemos mais atentos, mais silenciosos, desenvolvêssemos esses momentos de comunhão com Deus, esses retiros, estar no meio da natureza, deixar-nos envolver no trabalho do bem, do amor, estamos em comunhão com Deus.
Mas ao sofrermos as consequências, mudamos de rumo e passamos a ser co-criadores do bem. E nós somos como as crianças ainda pequeninas, não é? Está lá a ficha. E aquela ficha pode nos dar choque. Mas nós vamos lá e queremos sempre pôr lá o dedo. Queremos experienciar, queremos saber. E nós somos ainda assim. Mesmo conhecendo as leis de Deus, nós ainda somos assim. Mas depois, ao tocar lá com o dedo, aprendemos, sofremos e tomamos consciência. Então, o sofrimento não é castigo. O sofrimento é educativo. É muito diferente de castigo. O Senhor nos ensina a servir de transformadores, ampliando ou diminuindo os valores de acordo com a capacidade que se encontra para ouvir e para sentir a verdade. Então, possamos nós, de facto, abrirmos verdadeiramente a esta comunhão com Deus, à espiritualidade que se doa constantemente por amor a todos nós. Obrigado pela vossa atenção.